Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vim contar se minha cunhada está morando aqui comigo, se ela veio passar um tempo aqui. Vocês pediram muito no comentário, então eu vim gravar esse vídeo pra vocês. Já deixe bastante like aí, tá bom? E vamos conferir o vídeo. Gente, eu vou contar a trajetória dela até ela chegar aqui em casa, tá? Foi o que meu esposo contou, assim, pra mim, e eu vim compartilhar com vocês. Vamos lá. Minha cunhada morava com a mãe dela e os irmãos. São quatro irmãos. Irmão 1, irmão 2, irmão 3 e o que é gêmeos com a Gabriela, irmão 4. Meu esposo é o 1, que é o mais velho. Tem o 2, que é diferença, acho que de 1 ano, é 2 dele. O do meio e o que é gêmeos com a Gabriela, tá? Eu vou falar o nome dela, porque eu já falei aqui em outros vídeos, então, né, eu só vou preservar o nome das outras pessoas. Então, vamos lá. Ela morava com a mãe e os 4 irmãos, tá? Gente, quando eu conheci meu esposo, a mãe dele já tinha falecido. Eu já conhecia ela passava na rua de casa, sabe? Com outras pessoas e tudo mais, mas eu nunca pensei que ela seria mãe do meu esposo e nunca pensei que... Eu também nem pensava que ela tinha filhos, entendeu? Depois que eu comecei a namorar com ele, a gente se juntou, a gente se casou. E que ele veio me contar quem era a mãe dele, eu fiquei, assim, surpreendida. Porque eu conhecia ela, assim, de vista, ela passava quase todo dia na porta de casa, sabe? Mas eu nunca imaginei que ela era a mãe dele, entendeu? E que ela tinha filhos. A Gabriela morava com a mãe e os 4 irmãos. Pois bem, meu esposo, quando chegou, assim, uma determinada idade, ele achou um serviço e alugou uma casa pra ele, tá? O outro irmão, que é do lado dele, fez a mesma coisa, achou um emprego, alugou uma casa e saíram de casa. Porque a mãe só gastava dinheiro com bebidas e os filhos menores, para poder comer, os irmãos mais velhos tinham que dar dinheiro, porque se desse pra mãe, a mãe gastava com pinga, tá? E saía assim, nas padarias e tudo mais, pedia, sabe? A mulher sempre deixava, tipo, o pão que sobrava de ontem, sempre deixava para eles poderem ir lá e pegar. As 2 crianças menores, que são gêmeas. A Gabriela e os gêmeos, que é junto com ela, que é o irmão dela, gêmeos, tá? Então, a mulher sempre deixava esses pães, né, para eles poderem comer, sempre dava alguma coisa assim pra eles. Então, eles tinham que sair na rua, catando latinha, catando ferro, pra poder vender, né? E poder conseguir comprar as coisas pra poder comer. Tinha vez que a mãe dele tomava o dinheiro deles pra beber, sabe? Aí, gente, os 2 maiores saiu de casa e ficou os 2 pequenos junto com a mãe, né? Enfim, quando a mãe dele veio falecer, gente, a mãe dele faleceu de uma forma muito brutal. Se vocês quiserem, depois eu conto pra vocês, porque não é assunto do vídeo, tá? É só deixar aí embaixo que eu venho e gravo pra vocês. Ela veio a falecer, então foi divididos os irmãos. Os 2 gêmeos ficou pro irmão maior, o outro maior, e o do meio ficou pro meu esposo cuidar. Enfim, aí ficou assim. Aí, nesse período, o meu esposo estava cuidando do irmão do meio, né? Esse irmão do meio disse que não queria morar mais com ele, que queria morar com o tio dele. O tio dele veio, conversou com o meu esposo, disse que queria levar ele e tudo mais. O outro irmão também queria ir, então meu esposo deixou e foi. Foi morar com o tio dele, tá? E o outro irmão, que tava mais velho, que estava cuidando da Gabriela e do outro irmão, continuou olhando os 2. Aí ele conheceu uma menina, tá? Engravidou a menina, foi morar junto com a menina. E ficaram um relacionamento, sabe? Aí depois eles se separaram. E a sogra dele, a ex-sogra dele, queria levar a Gabriela pra morar junto com ela, certo? Aí a Gabriela disse que queria ir e tudo mais, foi pra lá. Morar com a ex-sogra do irmão dela, né?
Aí levou a Gabriela, depois a senhora veio e buscou o outro irmão dela, que é gêmeos com a Gabriela. Não sei se vocês estão entendendo, se dá pra entender direito, gente. Aí foi morar as duas crianças na roça com ela. Depois, gente, de um tempo, as duas crianças veio visitar os irmãos, né? E o irmão, que é gêmeos da Gabriela, não quis mais voltar de jeito nenhum. Falou que não ia voltar e acabou ficando com o irmão dele, né? E a Gabriela continuou indo, vinha no período das férias pra poder visitar os irmãos e depois voltava. Só que dessa vez, gente, ela veio e não quis mais voltar. A tia dela sempre ligava pro meu esposo, que é o que tem mais convívio, sabe? Apesar dela ser ex-sogra do outro irmão do meu esposo, ela não tinha um convívio muito bem. Ela tinha um convívio melhor com o meu esposo. Então, ela ligava sempre, falando que a Gabriela tava dando trabalho, que a Gabriela tava com o namoradinho e tudo mais. E dessa vez que ela veio passar uns dias aqui, porque a senhorinha que olhava ela tinha que visitar o irmão, que o irmão tava dando trabalho em outra cidade, então ela tinha que visitar e não poderia levar ela. Aí ela veio ficar aqui uns dias em casa, ela não quis mais voltar, tá? Aí meu esposo fez de tudo, ela falou que queria ficar perto dos irmãos, né? E tudo mais, a senhora ligava pra ela poder ir embora, ela não disse que não queria ir. Aí, gente, depois de um tempo, ela falou pro meu esposo que queria ir. Aí ficou insistindo com meu esposo, eu quero voltar a morar lá com a senhora, que eu não vou falar o nome dela. Vou morar, quero voltar. Meu esposo ligou, conversou com ela, disse que não ia aceitar mais a Gabriela lá. Que se a Gabriela quis sair por livre e espontânea vontade, ela não ia aceitar mais. Aí, então, meu esposo decidiu ficar com ela, né? Porque não ia jogar na rua, né? É o dever dele cuidar dos irmãos, né? Por ele ser mais velho. Aí ele decidiu ficar com ela, meus amores. Só que depois a senhora ligou de novo, falou que não queria ficar com ela, mas que a irmã dela ficaria com a Gabriela se ele quisesse. Essa irmã da senhora mora num estado muito, mas muito longe daqui. Não sei se é 500 quilômetros ou se é 1000 quilômetros, alguma coisa. Eu sei que é muito longe daqui. Aí falou pro Leandro, pro meu esposo Leandro, né? Se ele queria deixar a Gabriela aí e tudo mais. Ele não aceitou. Pelo simples fato da menina não querer ir também. E de ser muito longe, né? Vai saber lá o que essas pessoas querem com a menina. E a irmã dessa senhora ligava pra ele direto. Se você quiser, eu busco a menina amanhã mesmo e tudo mais. E é uma cidade muito longe, sabe? E ela tava muito interessada. Meu esposo não sabe por que motivo ela queria tanto levar a menina, né? Mas foi isso que aconteceu. Aí ele disse que não decidiu, disse que ele ia cuidar dela mesmo, sabe? Ia cuidar dela. Aí por isso, meus amores, que ela está morando aqui agora, tá? Porque ela não quis voltar mais pra casa da senhora. E quando ela quis, a senhora não quis mais ela. Aí, gente, ela tá morando aqui, ela já tá estudando, tá? Meu marido já fez a matrícula dela, já tá estudando. E eu vi no comentário que as meninas perguntou, mas esse quarto ali não era da Eloá? Sim, gente, é da Eloá. Mas como minha cunhada veio morar aqui, ela tá dormindo no outro quarto, que tem um guarda-roupa, e a gente tá dormindo no quarto da Eloá. A gente colocou outra cama de casal lá e tá dormindo lá. É bom, gente, que a gente fica perto da neném, a gente dá pra olhar ela e tudo mais, né? A gente poderia colocar minha cunhada no quarto da Eloá, deixar a neném lá e dormir no outro. Mas eu preferi ficar no quarto da Eloá por enquanto, até a gente ver o que a gente faz, entendeu? Então é isso, ela tá morando assim com a gente, sim. E eu acho que é por tempo indeterminado, né? Porque ela também não tem pra onde ir. A senhora que ela morava com ela não aceita ela mais. E o jeito é meu esposo cuidar, né? Porque ele também tem uma obrigação, né? Quando os pais dela falharam na terra, que faleceu, né? O dever do irmão é cuidar. Então é isso que ele tá fazendo, cuidando. E agora é isso, ela tá morando sim com a gente, tá? Tá estudando já. Então é isso, eu vim saciar a dúvida de vocês. Ela está sim morando com a gente. Enfim, meus amores, é isso, né? Se vocês quiserem que eu conto como que a minha sogra faleceu, apesar de eu não ter
ainda relacionamento com o filho dela, mas eu conheci ela. Se vocês quiserem, vocês deixem embaixo que eu gravo, tá bom? Então esse foi o vídeo, tá bom? Já deixei bastante like. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!